Oi gente, tudo bom? Eu sou Paula Leal e eu resolvi fazer esse videozinho porque no último mês eu postei bastante na minha rede social a respeito do meu cutting e eu percebi que muita gente tinha dúvidas quanto ao termo, porque esse termo cutting é um termo muito usado aí no meio da musculação, né? Principalmente entre os fisiculturistas que competem. E a gente acabou roubando um pouquinho esse termo deles, né? Pra gente referir o cutting, né? A gente se refere ao cutting como o período onde a gente tá querendo perder gordura, sem sacrificar tanto a nossa massa muscular. Então a gente tem o período de bulking, onde a gente acumula massa muscular, a gente ganha massa muscular. E muitas vezes nesse período de bulking é normal que venha, né, um ganhozinho de gordura também, isso acontece bastante. E depois a gente entra no período de cutting, que é o período onde a gente tenta preservar o máximo possível essa massa muscular e reduzir a gordura corporal para que a gente tenha aquele aspecto tão desejado, né, de definição, que é a gente tem o músculo e a gente torna esse músculo aparente. E para esse músculo se tornar aparente, a gente precisa reduzir, né, o espaço entre a pele e o músculo, que é o que tem o quê? Gordura. Precisa reduzir aquela camadinha de gordura. No cutting, normalmente a gente reduz bastante o carboidrato. Aliás, a diferença na alimentação no bulking e no cutting é justamente na quantidade de carboidrato que a gente manipula, né? Na verdade, o que o nutricionista manipula, na maioria das vezes, é o carboidrato. Então, no bulking, essa ingesta de carboidrato é bem alta, carboidrato complexo normalmente, e no cutting, essa quantidade de carboidrato normalmente se reduz, muitas vezes, né, em alguns casos, até zerando, né? Em muitos cuttings, a gente usa como fonte principal de carboidrato legumes e os carboidratos complexos muitas vezes são eliminados. É importante frisar que é bem interessante que se mantenha uma ingesta adequada de gorduras. A gente sabe que as gorduras são extremamente importantes no processo de produção hormonal, né, e na manutenção de um bom funcionamento cerebral, fonte de energia extremamente importante, já que a gente está tirando a fonte principal de energia, que é o carboidrato. Então, manter uma ingesta legal de gorduras é muito importante. Na minha dieta, o meu nutricionista, né, o Anderson Mulin, ele sempre mantém na minha fase de cutting abacate, castanhas, porque o meu carboidrato reduz muito e eu treino intensamente, então eu preciso de uma fonte de energia um pouco mais rápida e manter uma ingesta proteica legal, entre 1,2 e 2 gramas por quilo de peso, dependendo aí da demanda, até mais, para que você consiga manter aí o máximo possível a sua massa muscular. Quanto aos exercícios, o que é importante a gente frisar? Muitas pessoas, elas acham que na fase de cutting elas têm que diminuir a intensidade de exercício e muito pelo contrário. Fazer musculação na fase de cutting é extremamente importante. Uma que você não quer perder musculatura e a gente só consegue isso fazendo treinamento resistido, treinamento de musculação. E outra que a gente sabe que massa muscular mantém o nosso metabolismo ativo e como a ideia é perder gordura, então uma boa massa muscular é extremamente importante. Então, treine intensamente. Eu nem vou falar para você que você consegue manter a mesma carga, né, na ausência de carboidrato ou com a diminuição do carboidrato, mas você consegue, com uma boa estratégia dietética, treinar perfeitamente bem nessa fase, com intensidade, com amplitude, tudo aquilo que a gente sempre falou. Não se descuidar também dos exercícios aeróbicos, gente. A não ser que você seja um mutante, né, e tenha muita facilidade para perder gordura, você vai ter que fazer cardio, você vai ter que fazer aeróbico nessa fase. Então, nessa fase eu fazia aeróbicos 3 a 4 vezes na semana, normalmente nos meus dias de treinos de abdômen, de superiores, né? Até no dia de perna eu fiz cardio, que é uma coisa que normalmente eu não faço, mas eu consegui um resultado bem bacana. Eu tive uma redução aí de 1,5 kg, 2 kg de gordura, que para mim foi bem legal. Eu consegui isso dentro de um mês, quer dizer, não foi uma coisa tão drástica.
eu nem acho que seja interessante, a não ser que você seja um fisiculturista, que vá competir, que tenha que ser uma coisa com pressa aí, que tenha data, mas normalmente, como nós não temos toda essa pressa, então não tem necessidade de você fazer um cutting tão drástico, tão rápido. Quando você faz um cutting muito drástico, muito rápido, você acaba sacrificando mais a sua musculatura e isso não é interessante, porque a gente quer preservar o máximo possível a nossa musculatura. Tudo isso que eu tô falando para vocês são estratégias sempre que devem ser programadas por um nutricionista. Então, sempre que se você quiser entrar, né, nesse mundo, se você quiser fazer o seu cutting, o seu booking, entrar, né, nessa onda realmente de fases, procure um nutricionista que ele vai ser a melhor pessoa para programar para você essas estratégias dietéticas, sempre com um bom profissional, friso sempre isso, tá? Então, para quem não sabia o que é cutting, né, que eu coloquei tantas vezes aí, simplificando, é isso, essa fase onde a gente perde gordura e para que os nossos músculos conseguidos na fase de bulking fiquem mais evidentes, tá bom?